Fala pessoal, tudo bem com vocês? Toque do Tarô para mais um vídeo aqui no canal. Como é que vocês estão? Eu espero de verdade que você esteja muito bem. E hoje a gente vai abordar um tema aqui no canal que a gente não aborda faz tempo, né? Xamãs. O que é que os xamãs querem conversar com você hoje? Qual é o recado? Qual é a orientação da espiritualidade xamânica para o seu momento? Lembrando que esta nossa tiragem é uma tiragem mais espiritual, né? É uma tiragem que fala mais do seu espírito, da jornada espiritual, é onde a gente vai comungar de fato com um território ancestral, muito curativo, muito forte, buscando orientação, tá bom? Você pode se sintonizar. Opção de número 1, cristal. Opção de número 2, verde. Opção de número 3, cor de rosa. Veja qual das três opções está te sorrindo. E vamos dar início, dá uma pausa aí se sentir necessidade, tá bom? Então vamos lá. Vamos entender. O que é que os xamãs gostariam de dizer para você hoje? Bora lá. Qual o recado desta espiritualidade para a sua vida? Um tema que eu gosto demais. Eita preula. Muito fogo. Elemento fogo. Tá conversando com você aqui dentro, a gente percebe. Eu não vejo purificação não, tá? Eu vejo ativação. Ativação do fluir. Momento de prosperidade. Sabe o que eu tô vendo que os xamãs eles estão falando para você? Sobre o novo, né? Uma nova forma de sentir as experiências da vida. Curioso isso, né? Uma nova forma de sentir as experiências da vida. Fala muito de... É curioso porque parece que você está passando por uma inversão, né? É como se tudo aquilo que tivesse em sombras na sua vida, ou aquilo que não tivesse... Sabe quando há um tombo? Tá tendo um tombo, então tudo aquilo que estava parado tá sendo resolvido. Começa a ficar escancarado para você a necessidade de resoluções. Então aqui pode estar falando de fato do lado sombra da personalidade, dos medos, dos conflitos, das potências, do poder, tudo o que poderia estar meio oculto aí dentro de você, ou não fluindo, ou não explorado, agora é hora de fluir, agora é hora de explorar. Então eu vejo que tá muito ativo na sua vida desejos ocultos, desejos profundos vindo à tona. E eu acho muito interessante essa leitura porque ela fala de alguém que já passou pela fase do queimar etapas, assim, sabe aquele momento mais desafiador de você ter que ressignificar a vida, ter que entender o sentido da vida, todo aquele processo de busca. Eu vejo que esse processo de busca na sua vida, ponto final, PT, saudações, tchau. Né? É um momento meio de ir embora. O que tinha que purificar, purificou, o que tinha que resolver, resolveu, o que tinha que sair, saiu, o que tinha que ficar, ficou. Então agora está tendo essa oportunidade aí muito, muito saudável de você poder lidar com tudo na sua vida que é oculto. Tanto medos, anseios, raiva, ódio, rancor, alegria, felicidade, poder, êxtase, dinamismo. Tá tudo aí, né? Para você também ter que lidar. Então, quando a gente coloca esse lado sombrio, de ter que lidar com o lado sombrio, é como que você
processava experiências negativas e hoje pode ressignificá-las. Como que de repente situações que te alegravam demais ou te causavam muito êxtase hoje deixam de causar. Então tem uma inversão, entende, de valor, mas você está sendo convidado a olhar para tudo isso. Agora não tem como esconder mais. Tá tudo muito para cima, tá tudo muito visível. Então você pode estar tendo principalmente que lidar com situações, aqui eu vejo muito latente situações que foram para você contextos assim de se sentir menos, de se sentir talvez não tão forte diante de um assunto ou de uma situação em que você lastimou ou teve como consequência na sua vida por muito tempo. Ou seja, eu tenho tal atitude ou tal coisa acontece na minha vida por conta de um efeito dominó que aconteceu lá no passado. Né? Então as coisas me levaram a justificar o porquê que eu não conseguia tal coisa, né? Era por causa de um trauma, era por causa de um conflito, era um casamento, era um relacionamento, era o quê? Então agora eu vejo que você está muito mais forte para lidar com os efeitos mais sombrios, mais assombrosos que repercutiram na sua vida. Por isso que eu vejo que você já purificou, já limpou, não tem mais. Agora está na hora de pôr a mão na massa. Agora eu estou tendo que lidar com isso. Agora eu vou dar um novo significado a tudo aquilo que foi um efeito negativo, né? Vamos aqui. Curioso, hein? Muito curioso, muito, muito legal. Então aqui vem intensidade, né? Vamos entender. Vamos entender mais. Vamos entender mais. Fala mesmo, né? De resoluções de conflitos. Imperatriz está aqui dentro. Agora eu tô com um tarô xamânico, tá? Olha, olha, olha o sabotador aí, hein? Olha o sabotadorzinho aqui, vou te contar, você. Ah, sabe o que eu vejo? Eu vejo que de fato você está no momento assim, uau, né? Você está naquele momento assim, quem tá muito ativo na sua vida é o seu espírito e o espiritual. E quem vai te ajudar a vencer essas situações é o seu espírito. Vou precisar abrir um ponto aqui meio maluco para a gente abordar. Você tem um contexto aqui dentro do jogo, peço muito discernimento para que eu possa ser bem objetivo, prolixo aqui para você. Quando você encarna, segundo as leis, tá? A gente não tem uma prova para falar disso aí. Mas quando você encarna, você traz uma consciência junto de você que te acompanha. Que pode ser guardião, enfim, qualquer nome que para você for interessante, que te acompanha, que te sustenta, que te relembra, que tem memória de quem você é. Você passa pelo apagão no processo da encarnação e algo te acompanha no sentido de te auxiliar neste sentido de vida. Só que acontece muitas vezes uma inversão nisso tudo. Essa força, ela vem para te acompanhar, mas ela depende de você. Ela não faz por você, ela te orienta. E quando você entra por processos emocionais profundos, desafiadores, que é a realidade em que você nasceu, a época em que você viveu, quem te criou, o que você aprendeu, você é inundado de informações que vão fazer parte do seu corpo, que vão fazer parte da sua estrutura. E essa sua estrutura, se ela é negativada, ela tende a sufocar essa força dentro de você, induzindo ela a trabalhar muitas vezes contra a você. Isso é um processo dito, isso já foi dito no canal uma vez. Isso não é teoria minha.
Isso é teoria de Nietzsche, se eu não me engano. Se eu não me engano, mas não importa. Então, é quando você coloca um lado da sua essência espiritual e ela é coordenada pelas crenças a trabalhar contra você. Que cada cultura vai dar um nome, que no xamanismo é bicho, força, instinto, né? Então, vamos dar um exemplo para você entender. Vamos supor que você passe por um trauma no relacionamento, um baque, então você recebeu uma carga de emoção muito grande, uma montanha russa, e que jogou uma informação para essa força, induziu essa força a agir de um jeito. Fica lá na memória, tá no corpo, um trauma. Aí você coloca, possivelmente, não sou insuficiente, nunca mais vou amar, isso e aquilo. Você é encantado por uma emoção negativa, no caso, que induz processos de reprogramação acontecerem em você, em um nível espiritual. Então, por mais que você faça buscas, você deu um comando lá atrás. Então, é a mesma coisa de você colocar uma coordenação para o computador acontecer e depois você esquece que fez aquilo e tenta infringir o sistema. O sistema não responde. O sistema está programado para aquilo, mas você esqueceu. E você tenta usar o computador de um jeito que ele não vai responder, porque ele está programado para algo, não para outro algo. Então essa força ela acaba sendo induzida, mesmo sendo um gênio, mesmo sendo uma força espiritual, a muitas vezes trabalhar contra você. Então isso significa fechar caminhos. E isso também significa abrir caminhos. Porque quando você acorda e desperta, por isso tanto essa ligação nas culturas, né, com o sagrado anjo guardião, por exemplo, que não tem nada a ver com anjo de guarda. É quando você atua com uma força sobre você para que ela ilumine tudo aquilo que pertence ao seu campo espiritual para atuar a teu favor. São forças espirituais coordenadoras do seu processo de encarnação, que podem ser induzidas ao negativo. Então você pode ter toda uma potência espiritual mal coordenada e atuando contra você. Por isso que as pessoas conseguem se auto-amaldiçoar. Ou por isso que as pessoas conseguem amaldiçoar alguém. Por que que você, tendo uma guarida espiritual, pode receber uma carga de alguém? Porque essa força não está acordada atuando a teu favor. Então isso nos faz questionar as religiões. Isso nos faz questionar por que algumas pessoas tendem a ir bem dentro de processos espirituais e outras não. Porque os teus gênios, as tuas forças estão em total concordância ou dissonância com você. Então você começa, louco isso, né? Mas enfim, então você começa a entrar num processo de desprogramação. Eu fui induzindo minhas forças a trabalharem contra mim. Tava tudo para dar certo, não deu. Tava tudo para ir bem, não deu. E quando você ilumina esse seu setor e você acorda, e você está passando por isso, para um processo de iluminar, independente se você busque por essa teoria ou não, acontece inerente à sua vontade, você acorda o seu ser para um poder muito grande. Então, por que pessoas muito letradas, inversadas e com muito conhecimento e magia não têm bons resultados e você pega uma pessoa que pode não ter cultura e ser letrada, mas que com um galho de arruda resolve a vida de uma pessoa? Tem a força espiritual consigo. É como a pessoa dá condição para aquilo. Então eu vejo que rodamos em volta disso para você ter uma certa consciência de que as tuas forças espirituais, que estão encralacadas na sua carne, precisam trabalhar a teu favor. E elas precisam que você atue com elas em um nível de sensação, não de consciência. Então não adianta falar, eu vou abrir meu caminho para o amor. Mas se lá atrás eu joguei e recebi uma carga muito pesada e me auto-amaldiçoei naquele momento de dor, o que é mais forte? A sensação de você estar dentro de uma montanha russa, se você tem medo daquilo, naquele looping muito louco,
ou você imaginar que você está na montanha-russa. Você vai sentir a sensação do mesmo jeito, mas viver o processo é muito mais forte. Então, para que você mude padrões dentro de você e acorde o seu espírito a atuar a teu favor, ele precisa que você esteja em um nível de envolvimento e comprometimento com você que é de se jogar, que não é simplesmente eu quero. Eu quero e aceito, eu me comprometo com o negócio. Então a sua vida ela tende a caminhar por um processo de mudança muito grande. Porque você vai estar alimentando e nutrindo forças tempestuosíssimas dentro de você a atuarem a teu favor. Então imagina você nesse estado se unindo a uma divindade. Aí não tem para ninguém, né? E é o quanto você concebe e suporta a mudança. Então o seu espírito, ele está passando por um processo disso. Seja você buscando, seja você não buscando. Seja você fazendo, seja você não fazendo. Porque será inerente a você ter sensações que acordem suas potências que atuam a teu favor. Entende? Isso pode ser animal de poder? Pode. Pode ter essa carinha aí de animal de poder. É aquela força que atua junto com você quando você alimentou o lobo. Né? O lobo negro ou o lobo branco? Quem é que vai vencer? É quem mais ganha alimento, é quem mais ganha energia emocional. Entende? Então fica muito subindo. Eu sou responsável por aquilo que eu preciso que venha para a minha vida. Então isso te traz uma certa condição de arbítrio. Né? A gente tem um arbítrio dentro só do que a gente conhece. Né? Essa história que nós temos o arbítrio é um fato, né? Mas a gente arbitra dentro do que a gente conhece. Dentro do que a gente não conhece, a gente não tem arbítrio. Então o arbítrio ele é parcial, né? Parcial. Quando você conhece uma verdade nova, aquilo muda a sua vida, né? Então você pode arbitrar dentro de um outro ponto de vista até, né? Então, para finalizar a sua tiragem, eu vejo que o seu espírito precisa, deve e está acontecendo dentro deste nível. E isso a gente não precisava de todas essas cartas. Basta a carta da Imperatriz. A carta da Imperatriz é isso. Por isso que a Imperatriz ela é a primavera, né? Porque ela tem as 12 estrelas do zodíaco, ela cumpriu com todas as tarefas do zodíaco, ela está sentada, ou seja, ancorada nela, a conexão dela com o plano sutil ou espiritual é puro e ela gera a vida à própria volta. Ela coordena as forças dela a atuarem através dela. Por isso que a Imperatriz é grávida, né? É aquela energia que ela atrai que vem do ventre, que vem de dentro, da essência dela. Então ela gera a prosperidade na própria vida através de uma condição que ela dá dentro do próprio espírito, porque ela cumpriu as tarefas do zodíaco. Todos os desafios dos signos ela tem como sublimados dentro dela. E o jogo te compara a Imperatriz? Sim. Né? Sim. Ele fala que você tem toda essa potência aí dentro para você jogar emoções novas dentro de você e estimular o externo a teu favor. Ou seja, somos deuses, né? Somos deuses, somos filhos da criação, podemos atuar dentro de uma vertente que nos traga um nível de significado dentro da própria vida que só vai entender essa tiragem quem passou lá pelo fundo do poço. Quem ainda não passou não vai compreender essa essência. Tem que ter sofrido? Possivelmente. Né? Possivelmente. Tem que ter passado por processos de dor, processos de muito questionamento, porque é quando você vai do inferno ao céu. É aquela energia que você fala, não aguento mais, basta, chega, aqui não mais. Tipo, never, né? Agora eu decreto outra coisa na minha vida. E o seu jogo tem cartas de colheita, o seu jogo tem a Imperatriz, tem a autossabotagem, tem a memória. Então aqui você consegue perceber
que quanto mais você vai se intimidando do seu mundo interno e entendendo que música você toca, você se torna um maestro. Dentro do possível aí, né? Bem, desejo sucesso para você nesse momento de magnetizar a própria vida, de ser mais mestre das próprias dores, conseguir jogar uma carga de energia na sua vida que seja significativa para você, porque quem vai sofrer as consequências disso, sejam elas positivas ou não, é você. Né? Então, a espiritualidade ela te coloca muito na tua mão a responsabilidade por processos dentro da sua vida. E eles não vão acontecer do dia para a noite. Eles precisam de uma condição para existir, mas eles precisam ser estimulados. É que nem a gente fala aqui no canal, às vezes, é igual um corpo na academia. Malhei, dei resistência para aquilo acontecer. Eu vou podendo pegar mais peso, vou tendo mais resultado no meu corpo. Né? Então, aqui eu vejo que o seu jogo ele fala muito disso. Resumindo, expansão de consciência, né? E consciência de como usar os processos que acontecem dentro de você. Não se tornando escravo deles, mas se tornando mais senhores dele. Então vem uma energia que te toma, que te dá um nervoso, alguma coisa, natural. Mas aí entra você em cima dessa energia falando, escuta aqui, pessoa, ninguém vai fazer barulho no que eu arrumei, não. Acalma aí. Sem drama, sem susto. Aqui o território agora é para fluir no fácil. Essas experiências mais dramáticas, mais nervosas, elas acontecem, sempre podem acontecer. Mas tem um gerente aí dentro que vai colocar ordem na casa, vai falar, ó, menos. Menos para isso aí. Dá peso e medida para cada coisa. E com isso você poupa energia, que os orientais falam tanto. Energia é sagrado, né? Se você perde energia com processos de preocupação, você não tem energia para se ligar nas fontes fortes. A energia está sendo usada para um outro lugar. Então, qual é o maior desafio aqui? Manter e sustentar essa condição. E talvez seja por isso que existem pessoas que se tornam sucesso e outras pessoas que não tornam sucesso. Por isso que pessoas más podem ir para frente, porque elas entendem essa lei. Por que que coisas boas acontecem com pessoas más? Porque essa lei não compreende a ética. Se a pessoa vai pagar ou não, a gente sabe que uma hora vai. Mas a pessoa dá condição para aquilo acontecer. E nós não estamos defendendo o mau caráter aqui. Porque coisas ótimas acontecem para pessoas ótimas. Coisas ótimas acontecem para pessoas más. Coisas ruins acontecem para pessoas boas e esforçadas. Talvez porque esta lei seja um ponto de exercício que a pessoa faz. Então você vê aquela pessoa do mal indo muito bem. Tenho certeza que você conhece alguém que você fala, essa pessoa pagou pouco pelo que fez. A gente não sabe em que nível isso vai acontecer na vida da pessoa, em outras existências ou algo assim. Mas por algo. E a gente não está defendendo isso, mas é a postura que a pessoa tem diante do que ela quer. Tudo dela coopera para que ela vá bem. Tá bom? Sucesso para você. Espero ter sido aqui claro para ti. Se não fez sentido para você essa tiragem, é porque não é para você de verdade. Bora. Para quem se sintonizou, na Veud. Bruxinha, sua pedrinha aqui, meu amor. Bora. Recado da espiritualidade xamânica para o seu momento.
Perdão. Olha, repetiu. Repetiu, mas de uma forma assim, bem diferente, se a gente for ver bem, não? Bem, gostei aqui da sua tiragem, sabe? Sabe que eu tô vendo que os xamãs eles estão falando para você de projeto profissional. Não que essa tiragem ela venha ligar a isso, mas ela fala de projeto profissional. Ela fala de ideias. Essa leitura ela fala de uma ideia que surge, né? Um momento de epifania que você tem relacionado ao curso e ao sentido da tua vida. Então aqui a gente pode pegar pessoas que estejam em um período entre o desafio e o Dharma, sabe o trânsito, né? Estou no trânsito do desafio e o Dharma. Então você pode estar de fato fechando processos e esse jogo fala muito do quê? Aonde eu cuidei dos outros, eu me dediquei para os outros, eu me inseri no que a sociedade impõe como certo e errado, o que a família impõe como certo e errado. E aqui eu vou precisar usar um termo que não é meu. Esse termo eu aprendi com um queridíssimo que falou algo que eu achei assim espetacular e extraordinário. Então não é meu esse dizer, tá? É deste meu conhecido. Que se torna a ovelha branca da família, porque geralmente a ovelha negra ela é tida como aquela pessoa mais demoníaca, sendo vista pela demonologia pelo lado católico, né? Então é aquela pessoa assim que quer criar o caos, né? E não, é a ovelha branca, né? Eu sou diferente e me destaco pelas minhas qualidades. Talvez a família toda é a ovelha negra e você é a ovelha branca. Talvez o seu contexto social toda é a ovelha negra e você é a ovelha branca. E o papel estava invertido. Eu achei que eu era inadequado dentro de um território que não é adequado para mim. Então eu encontro meu bando, eu encontro quem me aceita, eu encontro uma forma de colocar talentos que eu tenho dentro de mim, que eu nem julgava que eram talentos, achava até que eram defeitos, e agora eu vou arrasar com isso aqui. Então você está dentro de um território, sabe assim, do lado profissional mesmo, mas também pode ser do lado de conduzir sua própria vida, conduzir seus próprios relacionamentos, né? Era mais inserido em fazer pelos outros, em buscar muitas vezes, hein? Vou dizer aqui, hein? E muitas vezes buscar a aprovação dos outros, sendo algo que eu achava que os outros queriam que eu fosse. Mas aquilo te agredia, aquilo te repelia em você ser o que você não quer ser. Então vamos dar um exemplo, para você entender se isso está fazendo sentido para você. Sabe aqueles momentos que você fica quieto e que você imagina uma pessoa na sua frente e ali você percebe que você tem um ódio, uma raiva, que se a pessoa estivesse na sua frente você ia. Senhor. Sabe aquelas sensações que você. Ah, não, Thiago, eu não tenho isso. Ótimo, cada um tem num nível. Tem pessoas que são mais agressivas e quer pular na pessoa. Tem gente que não, só quer falar, só quer ironizar, só quer agredir com fineza, né? Mas é quando você briga com alguém. É quando você pega aquela pessoa na sua frente e mentalmente você fica brigando com a pessoa, falando, fazendo o que você achar que deve fazer ali. Porque é aquela revolta, né, de você não estar sendo visto, não estar sendo aceito, não estar sendo reconhecido por quem você colocou fé, por exemplo. Né? Então depositei minha fé em pessoas erradas. Ou esperei demais, sei lá. Então, é quando você começa a falar, eu não estou usando aquilo que eu tenho de melhor, porque é tido como inadequado, como a sociedade falando que é adequado. Isso é muito típico em shows de talento, né? Você vê pessoas extremamente talentosas sendo descobertas em um show de talento, mas elas estão à mercê de um ser humano julgarem elas. Se aqueles seres humanos julgarem que ela é boa, ela pode virar uma grande estrela. Se falar não, mesmo ela tendo potencial, ela não é uma grande estrela. Então é estar à mercê do julgamento dos outros, precisar da aprovação dos outros.
né? E de repente não veio aqui, pode ir ali. Você já deve ter visto programa assim, que você viu a pessoa foi negada num programa lá, foi pro outro, arrebentou. Entende? Né? Então, eu vejo que o jogo ele também está falando para você observar quem são seus heróis, quem são seus ídolos, por que você gosta daquilo, o que você vê naquele ídolo, aonde ele te toca, onde você se identifica com aquele ídolo, com aquele filósofo, com aquela pessoa, o que aquela pessoa te traz que faz sentido com você e que você quer ser igual àquilo, como que uma música mexe com as suas emoções. Então, se você pode estar carente nesse sentido de viver emoções mais fortes, de viver realidades mais condizentes com a sua essência, em que você se emociona menos e possivelmente se realiza mais, né? Então, uma música pode ser boa, mas ela pode mexer com você o quanto você está muito sensível e ela pode acordar emoções em você. Então, preste atenção em como as emoções elas estão conversando com você. O porquê que eu tenho raiva, o porquê que eu tenho paixão, o que eu gostei naquela pessoa, o que é que eu quero naquela pessoa, o que aquela pessoa causou em mim que eu de fato aceitei, por que eu mudei tanto minha vida por causa dos outros e as pessoas não mudaram a vida por causa minha, onde é que eu estou aqui, entende? Então eu vejo que essa leitura ela fala muito disso. Essa leitura, ela é muito clássica para pessoas, pelo que eu percebo, que passaram muito parte da vida se dedicando e agora querem o seu lugar no mundo, ou estão tendo que ser muito fortes para recomeçar, muitas vezes estando frágil. E os xamãs te falam, como é que você quer estar amanhã, trabalha hoje. O futuro depende de hoje. Xamãzada tá, né? Te contar. Bora. Fala mesmo, né? Os outros, né? Olha que legal isso aqui. Gostei disso. Sensível. Você é sensível, né? Aqui a gente tem não é bem assim, mas é tipo a lagosta, né? Quando a lagosta vai trocar de pele, é quando a lagosta vai trocar de casca, ela fica muito sensível. Que mesmo a corrente de água batendo na pele dela dói, ela fica muito sensível. Então ela precisa se esconder para criar, né, uma casca nova. Então você tem um pouco desse excesso de sensibilidade para criar uma realidade nova. Né? A lagosta foi nosso exemplo aqui, né? Fofinha, né? Fofinha. Fala de muitas pessoas assim aqui. Aqui quem está nessa tiragem possui uma característica de muita resistência, de muita persistência, de muito foco em trabalho, de muito comprometimento, mas podem ser algumas pessoas que tendem a encontrar relações sempre difíceis. Pessoas difíceis, gostar de quem não gosta de mim, querer que aquilo, tentar adequar a coisa, não relaxa tanto, não solta tanto. Às vezes acaba fazendo escolhas que te levam a caminhos de sofrimento, sendo que você podia ir para outros caminhos. Então você pode hoje estar naquele momento de ter que se perdoar e de ter que se entender para fazer diferente. Entende? Porque aqui você pode estar tendo desafios porque há na sua essência algo que você precisa entender dentro de você, né? Será que, vamos colocar esse exemplo aí desse meu conhecido, né? Muito fofo ele. A ovelha negra, me considero uma ovelha negra, então eu só vou encontrar situações de ovelha negra. Então eu só vou encontrar os rebeldes, eu só vou encontrar. Blá, 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 blá. Mas não é um rebelde com causa. É muitas vezes encontrar as pessoas que estão querendo se rebelar
mas não sabem. Então encontra pessoas conflituosas, é aquele clã conflituoso, que tem uma aparência de rebelde, mas no fundo é frágil. No fundo só põe uma aparência para esconder fragilidade. Então aí quando você encontra as ovelhas brancas, já são essas ovelhas que entenderam como usar a própria rebeldia com causa. E o que falam, o que não falam, são vozes, né? São vozes. Então você encontra teu clã, você encontra teu bando. Então você encontra pessoas que entenderam e ressignificaram muita coisa. Então melhora relacionamento, vai melhorar trabalho, vai melhorar os minutos que você passa aí dentro. Você já chegou a pensar, por exemplo, no decorrer do seu dia? A cada minuto, você está tendo estímulos a todo momento. O que eles estão causando aí? A cada minuto, a cada hora. Há uma hora atrás, por exemplo, o que você estava fazendo? O que você estava pensando? O que é que você estava construindo aí dentro há uma hora atrás? Há duas. E assim vai lá para trás. Como é que tá essa competição passado-futuro? Os outros, né? Pensa nisso, né? Pensa nisso e chama seus guardiões, porque eles estão aí ao lado para te ajudar a discernir quem é que eu quero ser agora. Sucesso para você, tá bom? Finalizamos aqui sua tiragem. Os xamãs hoje estão, enfim, muito curioso tudo isso. Muito bom. Perdão. Bora? Opção de número 3. O que a espiritualidade xamânica quer sussurrar para você, hein? Seu belezinha, sua belezinha. Que belezinha você, né? Você se considera uma belezinha? Você se ama? Me fala. Você se ama? Você gosta de você? Bora lá. Muito bom. Muito bom. Muito boa a conexão que você anda fazendo por aí, hein? Você está lidando com portais espirituais? Você está lidando com alguma força espiritual, fazendo alguma coisa aí, né? Que está muito bom, que está dando muito certo, né? Você está com a veia mágica muito afiada, você está possivelmente com uma deusa, um deus, ou, né, um jogo não coloca se é ele ou ela, né, mas é uma força, né, é uma força. É uma força muito assim, aqui tem muita gente com, ou lidando com espíritos assim, forças muito antigas, né, muito antigas. Antigas em que sentido? Pelo nosso conhecimento aqui na Terra, né, pelo nosso conhecimento aqui da Terra. Ou você está lidando com aquela sua família espiritual, né? Você está sendo abraçado, né, pelos pleidianos, arturianos, enfim, adapta aí, né? Mas são seres muito ligados ao conhecimento da existência, ajudando a encontrar tesouros, né? Trazendo para você sabedoria, trazendo para você persuasão, te recobrando memórias. Então, quem está dentro dessa tiragem pode estar tendo momentos assim
que são aqueles períodos em que você fala, meu Deus, assim, sabe? Eu parece que vou explodir. Parece que tem uma energia dentro de você que quer explodir, é uma vontade, né, de se apaixonar por algo novo, querer assumir um sentido de vida novo, que aqui está sendo muito ligado a essa ligação, né, que você faz com a sua presença espiritual, com a energia daqueles que te cuidam, mas caracterizado no jogo não como mentores necessariamente dito, mas deuses, forças, né? Seres assim bem evoluídos e bem vividos. Só que eu tô vendo que você pode estar desenvolvendo um nível de astúcia muito grande, né? Vejo que você pode estar desenvolvendo um nível assim de esperteza, meio de dar nó em pingo d'água de uma forma muito grande. Tem muita gente dentro dessa leitura que está ligado no poder da criação e pode estar ligado nos elementais também, sabe? Quando você é ofertado para você uma porção de poder. É muito normal, né? Você para quem tem ligação com os seres elementais, eles sempre carregam ou têm bolas de luz, né? Fontes de energia para poder criar aquilo, é elétron, que ajuda a materializar, os elementais materializam. Então, você está recebendo da fonte espiritual, sabe, o poder na matéria, o poder de criar, o poder de fazer acontecer. Então, aqui fala muito de você abrir seu social, de você se inserir em pessoas. Aqui eu vejo buscar pessoas, porque pode ter um grupo de leitura aqui que é natural que você passa muitas vezes, ou possa passar por um processo de reclusão, um processo de não identificação social, as pessoas me incomodam e tal. Mas aqui também precisa lidar com o processo desse processo não eternizar em você, senão você fica muito etérico, né? Então fica muito no plano espiritual, aí vai questionar demais as pessoas, não atrai as pessoas, não atrai as circunstâncias. Então, fala um pouco, né, do céu e terra aqui dentro desse jogo, né? A terra está aqui. Então, fala um pouco de não ficar só lá no plano sutil, mas o que é que eu vou fazer com o plano sutil aqui na matéria? E aqui vai falar para algumas pessoas tomarem cuidado para não ficarem buscando o espiritual como uma fonte de sanar carência. E aqui eu vou precisar dizer um negócio. O seu espiritual, talvez, pelo que eu percebo aqui, ele te entende, ele te apoia, ele te aprova, mas o seu espiritual, ele não quer medo. Não é que ele não quer, não vai rolar. Não dá para eu ter medo. Eu não posso ficar no drama da coisa e buscar colo no espiritual. Eu tenho que chegar diante do meu espiritual e falar, me dá poder. Para quê? Para usar. Para usar. Né? Ter uma vida assim mais condizente com você, porque você tem cartas de staff. Então, se você tem cartas de staff, você está chegando diante da sua espiritualidade como? Ai, Dodói, me dá um colo, me ajuda por favor. Ou você está chegando lá de cabeça em pé, olhando para eles como sendo forças que podem te munir e abre os braços para a espiritualidade e fala: me dá poder porque eu quero arrasar na vida. Me dá poder sobre os meus inimigos internos e externos. Eu quero ir além. Eu quero ultrapassar, eu quero voar. Eu dou condição. É quando a gente vai, muitas vezes, para uma entrevista de emprego, ou estudou muito para um concurso, mas não o suficiente. Então, ou não passou, ou não foi aprovado. Então, isso dá uma revolta, né? Você fala, por quê? Sei lá. Mas aqui é chegar diante do seu espiritual e pedir o cargo. Eu faço parte desse bando aqui e eu quero arrasar lá na matéria. Eu quero arrasar, me dá poder.
eu quero. Pede ajuda para o seu espiritual poderoso. Mas por que que eles podem te ajudar ou mover forças para você? Porque você é uma pessoa assim que vai fazer acontecer, que vai dar prazer dar o negócio na tua mão. Sabe aquela história dos talentos que tem lá no livrão? Um ganhou o talento, guardou, outro pegou o talento e usou, outro não sei o que, não sei o que, não sei o que. É meio isso aqui. Essa história aí. Vai me dar, mas eu vou guardar? Com medo de perder? Ou vou proteger com medo? Ou eu vou usar e vou multiplicar esse negócio aqui todo? Então você está dentro desse questionamento aí. Vamos entender mais. Me dá poder. Porque, mesmo para você ter sua vida simples, ela precisa ter poder. Ela precisa ter um nível de proteção que te dê guarida ali. Ou o porquê que eu quero sonhar com aquela casinha no campo. Eu estou fugindo do quê? Não literalmente, entende? Mas seu jogo fala do que você está correndo e do que você está indo de encontro. E te responda, por quê? Por que é que eu quero? Que condição eu estou dando? Aonde eu estou me supervalorizando e não percebendo que de repente eu tenho aqui que melhorar ali, ou aonde eu não estou me supervalorizando mesmo e só estou achando que tenho que melhorar. A sua espiritualidade, ela se mostra dentro do jogo como afrontosa, saborosa. E ela quer conversar com você nesse nível. Ah, Thiago, mas eu não sou assim. Então, não é para você. A tiragem, né? Pode ser talvez em outro momento, né? Porque essa tiragem é para pessoas assim. Olha. Bem, eu acredito que a gente já está quase finalizando a sua tiragem, porque aqui só veio um beijo, né? Um blur. Só um glossinho aqui, né? Para finalizar essa maquiagem toda aí. O seu jogo traz território. O seu jogo fala de território. Eu quero marcar meu território. E o seu jogo ele fala muito da preservação da própria essência. Quem está dentro dessa tiragem aqui tem uma energia sexual muito forte. É uma pessoa de uma libido muito intensa, é uma pessoa com poder criativo muito intenso, é uma pessoa dinâmica, né? São aquelas pessoas assim que podem se considerar agitadas, né? Ou querem se tornar mais magnéticas, né? E muitas vezes se perdem na condução ou talvez no uso da própria energia, né? Então, eu vejo que o seu jogo, ele fala que essa energia que você sente quando a pessoa ela é muito agitada, quando a pessoa ela é muito acelerada, os pensamentos nunca estão tão... A cada hora está pensando uma coisa, é receptivo a várias outras, mas teoricamente é uma energia que vem sempre de baixo, né? É sempre de baixo coração, fica tudo ali acelerado. Em cima não, em cima é mais perdido. Então, a sua seta, né, o seu foco ele precisa estar muito definido. Então você não teoricamente terá que agir tanto por instinto, né? Porque você tem uma conexão espiritual boa, mas talvez você possa estar tendo que aprender a alinhar desejo, poder de criação com foco. Aqui é o arco e a flecha. Mas para a gente até meio que chegar aí para essa finalização da sua tiragem, quem é o arco? O arco é o plano espiritual, são as forças que coordenam essa coisa toda aqui. E você é a flecha. Entende? Então aqui é esse casamento. Um arco sem a flecha não rola. E vice-versa. Então aqui eu preciso de você, você precisa de mim. A espiritualidade que atua a favor da Terra se colocou possivelmente em uma condição de ajudar. Eles estão evoluindo, ajudando. Então eles têm uma função
nesse todo. E eles querem pessoas que comportem a função deles. Por exemplo, vamos pegar a deusa Ísis, né? Quem está aqui no canal sabe que eu amo o Egito. Então vamos pegar a deusa Ísis. Vou eu lá chamar a deusa Ísis com drama? Ela pode me acolher no drama, no meu drama? Claro que pode. Claro que ela entende a natureza humana, né? Mas imagina o quanto essa deusa não é chamada no plano espiritual, tanto aqui na Terra como de outras dimensões que ela também cuida. Como é que eu vou chamar a atenção dela para mim? Como é que ela vai ouvir minha energia? Será que muitas vezes, quando eu chamo deusa Ísis, ela está me ouvindo? Ou eu acho que ela está me ouvindo? Estou dando um exemplo de mim, mas você entendeu? Só para você entender aí, para não, né? É para você a informação. A minha voz está chegando lá? Ou de repente, por eu gostar tanto dela, eu imagino que ela está na minha frente e ela nem está, ela nem me ouviu. E achei que ela me ouviu. Coloquei uma velinha, coloquei um incenso, vou ligar nela. Mas às vezes ela não me ouviu. Ela não recebeu meu WhatsApp. Ela não recebeu meu e-mail. Não chegou lá. Então, para que eu vá movimentar uma força dessa, eu preciso respeitar essa estrutura. Primeiro, eu preciso conhecer quem é ela. E eu preciso entender que ela é trilenar. E que não é pelos meus lindos olhos e pelo meu drama que ela vai sair do território dela e me ajudar. Mesmo sendo mãe. Eu preciso que ela me ouça. Ela precisa ouvir o meu íntimo, o teu íntimo, o íntimo de quem vai se ligar nela. Estou dando exemplo de mim para você entender e projetar para a sua situação. Porque você pode estar se ligando com qualquer outra força. Mas o quanto você respeita aquilo pelo que ele é, porque a gente vai para a divindade sempre com um interessezinho, né? Você acha que eles não sabem? Que a gente quer amor, dinheiro, blá 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 blá. Rola um interesse. E alguns não. Outros vão por amor mesmo, por devoção ou por fuga. Então, tenta dar uma avaliada aí, como é que você está chegando nessas potências, porque aqui fala de pessoas que buscam os deuses ou os espíritos. Só porque eu uso um colar dela, ela vai me salvar? Só porque eu fiz uma tatuagem dela, eu vou ser lindo para ela? O que é que eu causo nela para que ela venha me ajudar? Porque pense bem, o plano espiritual, ele tem toda uma função, né, em volta da Terra. Mas eles têm as obrigações deles. Quando a gente vai chamar um ser espiritual, há um esforço do outro lado vir para cá. Por que a gente coloca vela, alimento, qualquer coisa assim? Porque é um portal. E quando essa divindade chega diante de mim, o que ela vai encontrar? Ah, mas eu estou buscando essa espiritualidade para melhor e tal. Sim. Mas como é que eu estou recebendo aquilo lá? Né? Como é que eu estou recebendo? Só porque eu coloquei uma taça linda, ela vai vir? Só pelos meus lindos olhos e meus dramas, ela vai me ajudar? Eu dou condição porque eu quero? Entende? Então, veja como que você está lidando com a sua ligação com os seres espirituais. Porque eles não são Pokémon, que a gente fala, deixa eu ver quem vai me ajudar. Ai, aqui. Esse aqui. Então agora eu vou lá. Aquele ser é muito manjado, aquele ser é muito vivido. Aquele ser sabe da natureza humana. Não é porque ele presta auxílio à Terra que ele vai nos ajudar. Acredito que algum dia você fez alguma novena ou algum pedido que não aconteceu. Aí a gente fala porque não tinha que acontecer. Será? Será mesmo? Ou a gente não chegou lá? Ou a gente não deu condição para aquilo? Então esse jogo ele está falando muito do respeito aos deuses. Ao respeito a essas forças que estão há trilênios na Terra e que não são nossos serviçais. Eles são forças que eles vão ceder a energia deles para quem está dando condição para aquilo. Então eu vou pedir uma coisa pelo meu ego? Talvez não vá rolar, né? Então para a gente refletir, para a gente avaliar como é que é a nossa ligação com os deuses,
Eu vejo que essa leitura ela fala do respeito às entidades, do respeito às forças espirituais. Principalmente aqui pegando, não é da minha linha, né? Eu não tenho uma afinidade dentro do território da Umbanda, do Candomblé, não é algo. E eu já busquei, viu? Já busquei numa época e não rola. Não fizemos amizade, né? A nível de querer continuar. Pombagira, Exu gostam de mim, eu gosto deles. Até estava conversando com a Clara ontem sobre isso. Seu Zé, né? Zé Pilintra. Já tive em locais onde essa entidade estava e foi excepcional. Mas eu não tenho ligação com essa egrégora. Eu tenho ligação com outra egrégora. Embora eu os respeite, eles também me respeitem muito, porque rola respeito. Porque eu entro num território que eu não tenho afinidade, mas eu sei o que está ali por detrás. Eu entendo, hoje eu não frequento, né? Foi num momento de busca, todo mundo faz suas buscas, e eu não me identifiquei no território da Umbanda, do Candomblé, acho lindo. Acho lindo, lindo, lindo. Maravilhoso, né? Mas não vai comigo, o que vai fazer? Mas eu sei quem são. Então você chegar, por exemplo, para um Exu, para uma Pombagira, vai lá fazer uma oferenda e falar, tô te dando isso porque eu quero isso. Quem é sabe. Quem já foi sabe. E leva muitas vezes o contrário da divindade. Vai afrontar um ser desse, porque ele não foi te procurar, você que foi. Então, e eu sei por alguns médios que essas entidades, elas reclamam muito da falta de respeito. Da falta de respeito com a oferenda, com a falta de respeito da qualidade, com a falta de respeito a quem é aquilo. Estou dando só um exemplo da cultura que eu narrei agora, mas existem as outras. Então, talvez esse vídeo... Morgue, tá doendo, filha. Talvez esse vídeo possa estar sendo um ponto de avaliação para como as pessoas estão lidando com as divindades e por que as coisas não dão certo e às vezes vem o contrário. Porque quando você vai lidar com uma força, você está indo mexer com uma energia que é um 320. Você vai chamar Isis do nada, vai levar chumbada. Não é porque ela é fofa que ela vai vir quando eu chamar mansa. Ela é uma potência de energia. Então, se eu não der condição ou preparar um território para eu entrar em contato com ela, eu vou levar rebarba da energia dela. A gente tende a olhar a divindade como a gente olharia a nossa mãe. E não é assim. A gente não pode esquecer como acontece na natureza. Como é a mãe na natureza. Linda, né? Mas também violenta se precisar. Então a gente tende a humanizar a divindade. E ter com eles um relacionamento muito humano, que é muito bom essa proximidade e intimidade. Mas eles não são nossos amiguinhos, coleguinha, para a gente ficar o dia inteiro chamando eles, porque eles não vão vir. Porque precisa de energia para eles virem, precisa de condição para eles virem. Então, talvez, não é que eles não vão vir, você entendeu? Você faz uma oração, conecta, mas tem gente que faz e não conecta. E a coisa não rola. Então, talvez se você melhorar a sua ligação com esses seres, você vai ter muito mais resultado e muito mais deles em coisas que você nem precisa pedir. Eu acredito também que tem pessoas aqui que já fizeram todo um protocolo, fizeram toda uma ritualística, entraram em contato com a divindade para fazer um ritual, chegou na hora de fazer os pedidos, estava em êxtase. Não sei o que pedir. Eu quero só curtir a energia desse lugar. Só quero reverberar nessa força. Só quero sentir. Não preciso pedir nada, eu tô pleno. A força sabe. Então eu acredito que esse vídeo ele possa ser, talvez, e talvez espero, ou eu acredito que queira ser assim, que seja uma mensagem dos deuses para as pessoas que buscam os deuses. Porque aqui é para quem busca os deuses, os seres espirituais, os mentores, e com muito respeito, com certeza, mas outros podem não estar tendo benefícios dessa força porque eu estou dando uma oferta, você tem que fazer. Teoricamente é isso. Eu estou dando, você faz. Né? E se você está tendo resultado é porque você criou algum vínculo bom aí. Seja sem fazer oferta, seja na sua radiônica, seja no seu reiki, seja no que for. Sucesso nas suas práticas, mais conhecimento de quem você vai buscar
como você vai buscar, por que você vai buscar e como você vai usar o que eles te derem. Sucesso para você, tá bom? Beijo, beijo, beijo. Espero de verdade ter te auxiliado com mais uma tiragem. Nos vemos logo mais, tá bom? Beijo, beijo.